Você vê que 90% de tudo, a maioria do tempo que você passa é mais ou menos no reservado, no privado, do que no exposto, não é? O que determina o sucesso, o resultado, não é os 10%, é os 90%. Não é o que eu faço quando eu subo essas escadas e pego esse microfone. É o que eu faço antes de subir aqui. E o que vai determinar tudo isso não é o que eu faço apenas fora com peso ou com medo por algo ruim de acontecer. Isso eu não vou fazer, essa prática eu não vou ter, porque isso não agrada ao meu Deus. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui. Meu Deus, nesta manhã fria, ó meu Deus, como é bom. Meu Deus, como é bom, Senhor, poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença, no melhor lugar. Meu Deus, quando nós lemos e vemos o salmista Davi dizendo: mais vale um dia na Tua casa, na Tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, vivendo o que nós estamos vivendo, abaixo dessa cobertura espiritual no Ministério Mudança de Vida, nós conseguimos entender, meu Deus, o nível de entrega, de compromisso, de prioridade que Davi estava estabelecendo com o Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor conserve em nós o Teu Espírito, a Tua presença, colocando em nós, meu Deus, o desejo de estar aqui em madrugadas como essas. Meu Deus, madrugadas, meu Deus, que o corpo, meu Deus, o cansaço, meu Pai, ele particularmente anseia pelo conforto, pelo aquecimento de uma cama, pelo repouso, ó meu Deus. Meu Pai, como é bom poder, meu Pai, estar aqui. Meu Deus, porque quantas madrugadas frias, meu Deus, eu me lembro que eu passei em lugares, em noites, envolvido com coisas, meu Deus, que o Senhor não se agrada. Meu Deus, e como é bom poder estar aqui. Como é bom poder estar aqui. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Conserve em nós esse Espírito, conserve em nós a Tua presença, e que possamos ver, meu Deus, o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso, porque esse tipo de investimento que estamos fazendo aqui, ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós, meu Deus, ninguém. Ninguém. É um investimento, meu Deus, que é derramado, Senhor. E o Senhor recebe com cheiro suave, agradável ao Senhor. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito, e que todos nós possamos sair daqui abençoados, honrados, favorecidos pelo Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome de Jesus. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.
Eu gostaria de ler aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 17. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Isso. Se pela transgressão de um só homem, de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça. Repita assim comigo, por gentileza. Reinarão em vida por meio de um único homem. Quem? Jesus Cristo. Por meio de um único homem. Terça-feira, o bispo Fernando fez uma reunião com os líderes e ele já havia pregado sobre isso em uma outra ocasião. E nessa terça-feira ele trouxe ele fez um adendo em cima disso. E isso, da maneira que ele trouxe, me trouxe muita riqueza e me fez ver muitas coisas sobre mim. E é uma realidade espiritual de muita gente. Você vê que 90% de tudo, a maioria do tempo que você passa é mais ou menos no reservado, no privado, do que no exposto, não é? E o que ganha o jogo, o que determina o sucesso, o resultado, não é os 10%, é os 90%. Não é o que eu faço quando eu subo essas escadas e pego esse microfone. É o que eu faço antes de subir aqui. É o que eu faço quando eu escorrego da cama. É o que eu faço quando eu estou sozinho com o meu celular nas minhas mãos e eu não tenho minha esposa, eu não tenho uma criança ou eu não tenho ninguém ali que possa me gerar um desconforto, dizer, opa, na frente delas eu não posso ver. Não. É o que eu faço fora. E o que vai determinar tudo isso não é o que eu faço apenas fora com peso ou com medo por algo ruim de acontecer. Porque tem muitas pessoas que têm isso, não vou fazer porque isso vai me trazer uma maldição, vai me trazer uma situação ruim. Não, eu não vou fazer porque isso não agrada a Deus. Não porque eu estou com medo de alguma coisa. Isso eu não vou fazer, essa prática eu não vou ter, porque isso não agrada ao meu Deus. E ponto. Você vê que existe um ponto de alinhamento. E existe uma preocupação muito grande. Você viu como que funciona quando muitos de nós vamos tirar foto? Você não se arruma? Você não arruma postura? Hã? Vai, não, ó, agora murchei a barriga, vai, não é? E essa piadinha cabe para muita gente, né? Ela cola, viu? Essa piadinha ela ainda é boa. Murcha, vai. Estou respirando. Não tira ainda não. Vai, calma. Vai, agora vai. Estou segurando, vai logo. Você quer mostrar algo que na realidade você sabe que não é. E eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas eu estou dizendo que muitos fazem isso não só diante de uma pose para uma fotografia. Fazem isso na vida. Só que a conta não fecha. A conta não fecha. Por que não fecha? Porque o resultado não vem. Se o investimento, se a entrega, se a dedicação, se o comprometimento que você precisa ter, você não tem tido, ele não vai trazer a unção,
a graça, o favor que você precisa. E se você não tiver a unção e a graça e o favor que você precisa, o resultado também não virá. E aí, por si só, uma boa pose, uma boa foto no Instagram, tá bom para você? Se o resto não tiver bom? Não, tá tudo ruim, tá tudo bagunçado, mas pelo menos o meu Instagram está atualizado. Ou que seja qualquer outra rede social. As pessoas têm uma preocupação muito grande. E eu sou tão grato a Deus por aprender isso com a bispa. E a bispa, ela ensina isso de uma forma tão simples e tão natural. Porque quem convive com a bispa, tem uma oportunidade de estar com ela, você vê que todas as vezes ela ora do começo, no meio e no fim. E é um momento assim, é um nível de temor e de seriedade tão grande aquilo, que aquilo chega a constranger a gente da maneira que ela lida com aquilo. A bispa, no final de 2019 para 2020, ela veio aqui no altar. Foi novembro, foi no último domingo de novembro, que às vésperas de iniciar o propósito de fé, o propósito da mudança. E ela disse assim, que Deus estava levando ela para um outro nível. A bispa já é uma mulher de oração, de entrega, e esse período que ela tem de todos os dias acordar às 5 horas da manhã, não é de agora, é de muitos anos. É uma história isso, construída com Deus, o devocional, ela acordar pela manhã, ler a Bíblia, falar com Deus, quando não, Deus acorda ela antes. Como você já ouviu ela falar várias vezes aqui. É uma construção sólida, estruturada. Só que isso você não vê. Você vê? Não tem dia que eu estou orando todos os dias às 5 horas da manhã, e eu digo para você, tem dia que eu falo assim, meu Deus, como que a bispa aguenta? Eu falo, às vezes eu venho aqui, eu entro por aquela porta ali, ó, você pega a gelada, você vem aqui, eu faço esse caminhozinho aqui, eu vou acender a luz ali, eu falo assim, Senhor, como que ela aguenta? Tem dia que eu não sei nem como que eu chego. Eu falo, como que ela aguenta? Indiferente o horário que ela vai dormir. Só que é uma coisa que muitas pessoas, você já ouviu falar, e talvez você já falou, eu quero ter essa força que ela tem. Eu quero ter esse espírito, essa fé, essa ousadia, essa determinação, esse nível de intimidade com Deus. Ele não é aqui no altar. Você está conseguindo entender? Ele não é construído aqui não. Aqui é só uma pontinha. O que derrubou, o que afundou o Titanic, foi aquele pedacinho de gelo que dava para ver de a distância? Foi os 90% que estava para baixo. Aquela estrutura que estava submersa naquela água e que talvez foi ignorada por aqueles, não, é uma pedrinha de gelo. Foi ela que parou aquele navio. E muitos não levam a sério. Nós já estamos em julho, particularmente em julho. Segunda-feira é 30 de junho, já fechou o mês de junho. Já foi. Nós vamos virar já início para o segundo semestre do ano. Tem gente que parou a leitura da Bíblia. Tem gente que parou as orações. Tem gente que parou aquele ritual de entrega que é necessário diante do Senhor, o seu devocional, a sua oração. E é muito interessante que o nível de alinhamento que a bispa tem é tão grande que todas as pessoas, todos os profissionais que quando ela tem que lidar com alguma coisa, eles falam uma coisa só. Eles falam assim, é impressionante como ela sabe o que ela não quer
e o que ela quer. Eles falam todos, é uma boca só. Ela não quer, ela já falou que ela não gosta disso, e eles falam assim, dá para ver nos olhos dela o que ela não quer. E ela é muito convicta naquilo que ela quer. Que muitas vezes nós ouvimos de pessoas dizer assim, olha, eu não sei se é possível, mas pela convicção dela, vamos tentar. E aquilo acontecer. E aquelas pessoas que nem vivem a mesma fé que ela, acreditar, serem constrangidas pelo nível de entrega e de precisão, convicção que ela tem. E nós precisamos trabalhar isso e ter essa constância. Deus espera de nós um nível de intimidade que nós ainda não tivemos. E por mais que você julga ter um relacionamento com Deus tão profundo, Deus está dizendo para você que tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Nós vivemos uma vida muito rasa, muito superficial. Você vê, antes de ontem, segunda-feira, eu recebi um vídeo, eu fiquei assim, eu comecei a analisar para mim muitas coisas, sabe aquele momento que eu ainda sentei na minha sala, tem uma poltrona, e eu sentei ali, e eu fiquei, sabe, você está olhando, você está no meio do nada, você tentando entender algumas coisas sobre você, porque tem momento que você fica tentando entender sobre as pessoas, o porquê a esposa, o porquê os filhos, o porquê daquela pessoa, o porquê de outras pessoas, o porquê disso, porquê aquela pessoa não correspondeu, porquê aquela pessoa não deu a resposta, porquê que aquilo não foi feito, era tão simples. Não, eu parei, eu falei assim, espera um pouquinho, deixa eu olhar para mim. O porquê que isso está assim? Mas em mim, espera um pouquinho, Senhor, o que eu não vi? O que eu não entendi sobre isso? O que eu preciso, qual que é a resposta que eu preciso dar para o Senhor? Qual que é o que o Senhor espera de mim nisso, naquilo? Senhor, eu não estou entendendo, eu preciso entender. Eu preciso entender. E muitas vezes, você vê que nós acabamos nos apegando de uma forma muito sutil e delicada, de uma forma velada, sabe aquilo velado, vem sutilmente, você acaba dependendo daquilo que você está vendo. E aí aonde entra o ponto de muitas pessoas dizer assim, olha, os milagres que aconteciam na Bíblia não acontecem mais. Quem disse? O nível de fé das pessoas, o nível de entrega diminuiu. O nível de entrega diminuiu. A Bíblia diz, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Agora um ponto importante, lembra daquela passagem de Elias? Onde Elias estava no cume do monte, e ele se colocou em uma condição de desafiar aquele capitão e seus 50 soldados. Lembra dessa passagem? E ele disse, o que ele disse? Se eu sou homem de Deus, você tem essa ousadia? Olha só, se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus, consuma você e os 50. E você vê que coisa interessante não ficou apenas naquele capitão e naqueles 50 soldados. O rei mandou outro. O rei mandou outro. E qual foi a postura dele? A mesma. O rei mandou o terceiro. Qual foi a postura dele? A mesma. O outro diz, opa, eu sei que você é homem de Deus. Eu sei que você é homem de Deus. Reconheceu, foi
constrangido. Foi constrangido pela convicção dele. Só que vamos lá. O nível do relacionamento que Davi teve com Deus fez com que aqueles homens que foram ali treinados e preparados por ele tivessem o rosto como de leões, a face como de leões. Homens que lutaram ao ponto de lutar com tanta força da espada, grudar nas mãos, dar cãibra por tamanha força. Alguém aqui já desanimou alguma vez? Já? Uma vez só, né? 2, 3, 4. Para, bispo, estou ficando envergonhado. Você já olhou para você e falou assim: puxa vida, de novo você fez isso? Você já fez isso já? Você falou, não acredito. Você é de novo aqui, cara. E você olhar no espelho e dizer, você não vai tomar jeito, não? Poxa vida. Quantas vezes? E você diz assim, Senhor, agora não sei nem o que te falar. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E é uma coisa interessante que você vai dizer assim, nossa, eu falei tanto para tal pessoa não fazer, e eu fiz isso, orientei, falei, e eu acabei cometendo esse erro. Como? Como? O quanto você tem se relacionado com Deus? Você tem que ser como aquele garoto, aquela garota apaixonada no tempo da paquera. Não perder aquele encanto, sabe? Não perder aquele encanto. Aquela necessidade o tempo todo de ser correspondido, que seja com... Você vê que coisa boba, né? Um coração já é um motivo para rir, né? Se eu mandar um coração para Ana Paula agora e falar assim, o que você quer? Estou com sono. Mas se fosse lá atrás, ai que lindo, não é? Ai que fofo. Você precisa estabelecer esse relacionamento com Deus e manter essa constância. Se você não alimentar e não trabalhar a sua vida espiritual, você vai esfriando. Você vê, está o frio, não está? Eu vi a Patrícia aqui orando assim, ó. Não estava? Ela estava orando. Mas falou, Senhor, me aquece. Me aquece. Você esquenta, você está em movimento. Em movimento. E tem muitas coisas na vida da gente que acontece. Deus, repete assim comigo, Deus permite. Deus permite muitas coisas. Tem coisas que você fala assim, não é possível que isso está acontecendo. Deus está falando, eu sei que não, mas eu também não acreditava que eu ia precisar fazer isso. Mas se você se move só assim. Se você se move só assim. Tem gente que só quando está acontecendo alguma coisa que ela se move. E não são todas que são assim. Porque tem gente que pode estar caindo no mundo, ela não se mexe. Ela não se move. Ainda agora há pouco eu fiz o trabalho, nós estamos no trabalho da formação de obreiros, e hoje ainda eu fiz o estudo das personalidades com os obreiros. Eu dividi 4 grupos,
grupo do sanguíneo, colérico, fleumático e dos melancólicos. É impressionante o quanto que é diferente. Então, enquanto está ali o grupo dos fleumáticos numa paz, numa tranquilidade, todo mundo muito sereno, sem muito movimento, cada um na sua, centrado. O grupo do sanguíneo já estava até combinando a festa, combinando o churrasco no maior barulho, só eles. Eu falei, gente, olha que diferença. Os coléricos já mais centrados, falando um pouco, mais contido, e os melancólicos só olhando. Está acontecendo ali, gente? E eles não estão nem aí. É totalmente diferente. Só que, inerente de cada personalidade, existe um ponto principal, que é Deus. Ele é o centro de tudo. E a Ele é onde nós direcionamos tudo. Ele é o nosso alinhamento. E se nós não trabalharmos para nos relacionarmos com Ele, você pode ter a melhor personalidade, melhor treinamento. Quem assistiu o programa da Bispa de quarta-feira, de ontem, ouviu ela falar daquela mulher que chegou a vender um carro para ir no exterior, para assistir o treinamento de um coach famoso, e sem contar aqui no Brasil o quanto que gastou com tantos outros. Ela só foi encontrar a resposta e a paz que ela precisava em quem? Aonde? Em Deus. O relacionamento com Deus. Não foi o quanto ela conhecia, o quanto ela sabia, o quanto ela tinha se tornado perita em entender as pessoas. É Deus. Você pode ter a estratégia que for, o treinamento que for. Se Deus não estiver com você, aquilo não vai funcionar. Aquilo não vai funcionar. Não vai funcionar. É Deus. E Deus permite uma penina. Deus permite um capitão com 50 soldados. Deus permite que os amalequitas, os midianitas e o povo do Oriente se acampe próximo a você e coloque pavor em você, para você correr e grudar em Deus. Em grudar em Deus. Sabe, eu não solto. Olha que coisa interessante. Lembra da passagem de Jacó no Val de Jaboque, aonde ele grudou na veste do anjo e disse, o que ele disse? Eu não te solto enquanto você não me abençoar. E o que o anjo fez? Tocou na articulação da sua coxa. Em outra tradução, deslocou. Se você torce o punho, você fica com uma dor. Você já bateu o dedinho? Santo de Israel. Aquilo você vai no céu e volta, não é? Você fala, meu, olha o trem para doer aquele dedinho. E por isso que ele tem que ser cuidado com santidade. Porque ele tira a santidade, não tira? Você imagina a articulação da coxa sendo deslocada? E qual era o propósito?
Não, você não está convicto, você vai soltar. Eu não solto. Está doendo, mas eu não vou soltar. Enquanto o Senhor não me abençoar. E você lembra o que levou ele lá no Val de Jaboque? O problema que ele teve com o seu irmão? E que ele levou a caravana? E que ele fez um voto com Deus? E que ele foi reparar aquilo, lembra? Ele tinha alternativa? Não, ele tinha que resolver aquilo. Penina estava na cola de Ana todos os dias. E como que Ana resolveu aquilo? Entrando na onde? No santuário. E quando Ana entra no santuário, o que Eli fala para ela quando vê ela chorando? Mulher, você está bêbada. Abandone o vinho. Abandone o vinho. Ela poderia se sentir ofendida, não poderia? Poxa, olha o que o sacerdote está falando de mim. Será que ele não vê que eu estou aqui orando a Deus? Não. Aquilo não foi algo que a constrangeu. Porque ela estava tão ligada, tão entregue a Deus, que o que importava para ela era agradar a Deus. E ela não só como agradou, como recebeu a resposta de Deus, por intermédio daquela atitude que ela teve. E é isso que eu quero que você entenda. Você está aqui agora. Essa madrugada fria, talvez você está com sono, o corpo já está ali, sabe, no estágio de você falar assim, eu não estou suportando, bispo. Eu não estou suportando. Agora há pouco ainda, normalmente eu não paro, eu falo isso, se eu deitar antes desse horário, do jeito que eu estou, a hora que eu acordo, eu não sei se eu consigo acordar sozinho. Não, se eu não coloco o despertador, vai perder. Não, eu não tenho esse problema, eu acordo. Só que a minha cabeça não é a mesma. Vou ficar lento, então eu nem deito. Eu nem descanso, vou parar. Não, e eu tenho meu compromisso. Todo mundo sabe, eu paro às 5, 5h30, porque eu tenho meu compromisso todos os dias, indiferente de qualquer coisa. E tem dias que você fala assim, meu Deus, eu falo, Deus, obrigado, porque eu tenho saúde e eu vou fazer isso. O Senhor vai me sustentar e eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque é um compromisso. Porque eu sei que é indiferente se eu estou na tua frente ou não. Porque está aqui, ó, é 1 hora. Eu estou aqui 1 hora. O meu dia tem 24 horas. Você não sabe o que eu faço as outras 23 horas. Mas eu sei que se eu não fizer as outras 23 horas, eu não consigo vir para cá. Eu não tenho graça para estar aqui. Deus não me honra para estar aqui. Deus não me abençoa para estar aqui. Eu preciso. E é lá aonde você não está vendo. É onde não tem ninguém vendo. E eu sou tão grato a Deus, eu tenho paz. Paz. E eu tenho, assim, tanto eu quanto a minha família, minha esposa, a gente tem trabalhado de uma forma para eliminar tudo aquilo que talvez, de uma forma velada, rouba a nossa santidade diante de Deus. Até um filme, quando nós vamos assistir, se tem algum teor ou alguma linha que a gente entende, na hora, para. Não, mas não quero nem saber da história. Olha, não tem respeito comigo, com a minha fé. Se não respeita a minha fé, não está respeitando o meu Deus. Será que Jesus vai ficar? Jesus não fica. Se Jesus não ficar, também não tenho que ficar. Eu preciso de Jesus. Eu preciso dele. Eu preciso da presença dele. É numa janela dessa, é num período de vulnerabilidade desse, numa janela dessa, é esse tempo que o diabo precisa.
Para fazer o que ele faz? Ele rouba, ele mata e ele destrói. E ele não precisa de muito para fazer isso. Ele precisa de pouquinho para fazer isso. Muito pouco. Muito pouco. Gente, se você precisar levantar, ficar em pé, não se constranja, tá? Pode, não se constranja. Eu respeito isso, porque eu falo sobre isso. Esse culto é um culto que ele não é um culto fácil, ele é um culto desafiador, partindo por mim, que estou aqui. Se você está aí, o bispo, levanta, lava o rosto, eu não me importo, eu não me incomodo com isso. Eu só não quero que você perca a oportunidade de estar aqui. Eu estava lá na igreja, dormi o culto inteiro. Vai dormir no frio? Eu dormi em casa. Eu vou dormir em casa. Não, eu vou lá, não, eu vou ficar em casa. Não vou. Que nem é quando tem pessoas em casa assistindo o culto, assiste deitado. Você assistiu o culto deitado, funciona? Se eu sentar, dependendo do jeito que eu estou, eu nem sei onde eu... Não, imagina, não funciona. Eu não funciono. Não, bispo, eu dou conta, eu pego. Você pega. Pega no sono. Né? Pega no sono e pega naquele sono gostoso, sabe? Sono. Aí a bispa fala assim, amém, amém, amém. Glória a Deus. Que culto poderoso. O que você pegou da palavra? É tão forte que eu não posso nem falar. Pegou nada. Não pega. Você tem que entender, é desafiador. É desafiador, esse trabalho é desafiador. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Você tem que agradar a Deus, ir para o santuário. A bispa falava na segunda-feira, em uma reunião que ela fez com os pastores, e eu quero que você repita isso comigo. Eu digo, os céus estão abertos. Eu vou ler parte das minhas anotações. Eu não ia ler isso. Aqui eu estou aqui programado é outra coisa. Mas enfim, o Espírito está conduzindo e eu sei que tem propósito. O que Deus está fazendo é só a borda. Repete assim comigo, os céus estão abertos. Diga, Deus tem presentes para mim. Repita comigo, preciso dar condições a Deus para me abençoar. Deus quer transformar o choro, as dores em alegria. É tempo de presentes. Diga, é tempo de presentes. Deus está dizendo, não chores mais. É tempo de recompensa. A esperança para o futuro. A esperança para o futuro. O choro acabou. Só que eu preciso de um alinhamento. De um alinhamento. De um relacionamento. De uma intimidade com Deus. E tem coisas, eu não tenho a mesma experiência que muitos outros líderes têm, de tantas pessoas que atenderam e de uma vida que viveram. Mas eu ouço a bispa falar isso há muitos anos. E a bispa disse assim, eu conheço gente, eu lido com gente. E eu também conheço pessoas, eu lido com pessoas. E eu observo comportamento, postura, constância, atitude, o jeito de falar, o temperamento de um dia, o jeito do outro dia, a maneira do outro dia, ou isso, ou aquilo. Você vê que tem situações
que você consegue entender como que é a cabeça de muitas pessoas. Tem gente que se você der as mãos para ela, ela vai. Se você soltar, ela fica perdida. Só que, olha que coisa interessante. Ela não precisa das minhas mãos. Ela precisa das mãos de Deus. Porque até eu, sem as mãos de Deus, eu me perco. Até eu, sem as mãos dele, eu me perco. Só que tem pessoas que precisam desse amparo e desse apoio. Eu não estou dizendo que isso é errado. Você está conseguindo entender? Não estou dizendo que isso é errado, porque todos nós, em algum momento ou outro, precisamos das mãos de alguém para nos apresentar a Deus e nos colocar diante do Senhor e de nos ajudar ali. Só que chega um tempo que é mais ou menos assim. É uma pista de avião, de um aeroporto. É que nem a pista aqui. Quem já voou e já pousou em Congonhas? Teve alguém que já pousou em Congonhas? Aquilo ali é o sangue de Jesus, não é? É, quem pousou em Congonhas sabe. E quando você pousa do lado de cá, que você pega a Avenida 23 de Maio, é maravilhoso. E quando você pousa ao contrário, você tem que parar ali, naquela cabeceira da pista, onde aquela aeronave capotou, que saiu ali da pista. Ele vem, ele para pertinho, ali, e para decolar? Ele decola, faltando poucos metros, e quem conhece, sabe do que eu estou falando, foi feito até uma extensão, porque a pista é muito curta. É ou não é? Quem conhece sabe o que eu estou falando, tem uma extensão da pista, da cabeceira da pista, porque ela é muito curta. Então imagine só, você está assim, ó, presta atenção, reflita comigo. Você está, colocou força, eu vou decolar, eu vou decolar, eu vou decolar. E você não decola, o que vai acontecer? Vai cair. E o que impede as pessoas de decolar? A entrega, o relacionamento, a confiança, 100% em Deus. Quando a gente olha e vê o próprio exemplo que eu dei para você aqui de Elias, quando você lê aquela passagem, eu gosto muito dessa passagem. Você fala assim, esse cara é muito doido. Que loucura. Se eu sou um homem de Deus, aquilo tinha acontecido alguma outra vez? Rapaz, você sabe o que você está falando? Quando você tem intimidade com Deus, você tem algo tão certo de você, dentro de você, que aquilo queima. Aquilo te leva para aquilo. Aquilo te impulsiona a fazer aquilo. Isso é um relacionamento. Isso é uma intimidade. É algo que é construído com base a uma entrega total. Uma entrega total. Você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar ou vão dizer. Você está preocupado em agradar a Deus, olhando para Deus. Faça um teste. Quem vai trabalhar agora, quinta-feira, amanhã? Chega lá no trabalho e fala assim, nossa, na madrugada eu estava lá na igreja. Fazendo o que na igreja? Estava orando até 3 horas da manhã. O quê? Nesse frio? Orando? Você é louco. É ou não é? Não, porque eu estava em oração e eu estou orando. Vamos comigo? Você vai ver que devagarzinho essa pessoa vai falar assim, ele está ficando doido, eu não vou nem conversar com ele mais.
Eu vou ficar... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nem vai mais parar para conversar ou alguma coisa. Não, estou muito ocupado, você está ficando doido. Nem todo mundo acredita que isso aqui, o que nós estamos fazendo, é algo que vai trazer um resultado espiritual para a vida dela. Porque é o que nós precisamos. A quantidade de pessoas que eu atendi na pandemia, eu estou dizendo que eu mesmo atendi. De pessoas que vieram, ainda hoje, eu estava vendo a ficha da consagração de um obreiro que ele é lá de Santo André, e que na época ele estava aqui, que ele chegou, que ele era de uma outra igreja. Hoje eu vi a ficha dele, eu fiquei muito feliz. Falei, poxa, ele está, olha, candidato a aspirante, está se tornando obreiro, tal. E eu lembro quando ele chegou, eu atendi ele. Ele entrou aqui no estacionamento, desceu do carro em pânico, e em pânico, eu preciso de ajuda. Eu lembro dele quando ele chegou na igreja, com medo, por conta do Covid e o quanto de coisa. E até para orar, não, você precisa colocar a mão em mim? Ora assim, ó, à distância. Pessoas que chegaram com medo, que foram contaminadas, não por um vírus, mas por uma carga negativa que achataram elas. Na segunda-feira eu recebi um vídeo de alguém, e esse vídeo mostra um experimento que fizeram alguns médicos, especialistas, e que queriam saber de onde vem o medo. Qual que é a origem do medo? Estudos. E pegaram 2 cobras enormes, 2, 3 cobras, e pegaram 2 bebês. Colocaram vários brinquedos no chão, colocou os bebês, vieram e soltaram as cobras junto com os bebês. Certamente você está aqui, ai meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder. Colocaram os pais ali, as cobras não tinham veneno, e essas cobras são aquelas cobras que eles usam para apresentação, para estar próximos a outras pessoas, que as outras pessoas passam. Eu não estou dizendo que cobra não tem adestrar, cobra é cobra, né? O nome já diz, né? Mas era aquela que eles usavam, vai para programa, aquela coisa, tal. Mas quem tem medo, está olhando para isso? Quem tem medo fala, você está louco, eu não vou chegar nem perto. Colocou, aí você vê as crianças passando o rosto na cobra, deitando, um bebê tentando morder. A mãe e o pai em desespero. De onde vem o medo? Você não nasce com ele. Nós temos 2 medos que nós temos quando nós somos crianças, o bebê. Sabe qual que é o medo? O som, o barulho e medo de altura. São 2 medos que uma criança tem quando ela nasce. De altura e o barulho alto, o som, aquilo. Criança com barulho muito alto não assusta? Ela não chora? São os 2 medos. E os outros? Veio de fábrica? Não, não vem de fábrica. Vem de papai, de mamãe, que vai.
e vai embora. Tem criança que não tem medo, você fala assim, meu Deus do céu, essa criança... Você vê essas crianças que nascem no meio da roça. Está lá o pai, chucrão, mãe, chucrona, está lá. Aquela criança descalço, correndo no meio do espinho, no meio de tudo, aquela coisa toda. Você fala, meu Deus do céu. Aí aquela criança que nasce na selva de pedra, cidade grande. Ai, põe o chinelo, está na friagem, vai que pegam resfriado. Não pode correr, não pode fazer nada. Aconteceu, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. É tão interessante que a maioria dos mais velhos aqui só não tem cicatriz na testa, porque se tivesse na testa deve ter feito plástica já, mas muitos têm cicatriz em tudo quanto é lado. Não estou dizendo que você tem que levar uma criança a se machucar, a se ferir. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Você tem maturidade para entender isso, não tem? Só que vai incutindo o medo de uma forma que aquilo vem, ele não vem sozinho. Ele vem trazendo com ele mais coisas. Mais coisas. E não tem nada que ocupa tanto espaço na vida de uma pessoa como o medo. Ele é espaçoso. O medo, ele é espaçoso e ele ocupa de uma forma muito grande lugares. E o medo, ele acaba roubando aquilo que Deus deveria estar ocupando na vida de muitas pessoas. E é hora de você se entregar para Deus. Você que nunca teve uma experiência de verdade com Deus, você tem que se entregar. O que Deus está requerendo de você? Deus fala com você o tempo todo. Deus fala com você. Deus, Ele traz aquilo a você, Ele se revela em sonhos, é numa música, é alguma... Deus fala com você, de uma forma ou de outra Ele fala. Mas tem gente que sabe, quando Deus fala, você sente lá dentro aquilo. Não extinga o espírito. Não fale, não, isso não é para mim. Não é comigo, é com outra pessoa. Agora é com outro. Você perdeu a oportunidade. Perdeu o portal. Deus chamou Terá. Ele quis? Não. Deus chamou quem? Abraão. Se Abraão não quisesse, Deus ia chamar outro. Deus ia chamar outro. E é uma obediência radical, não tem uma coisa que você vai dizer assim, não, olha, por que não, mas vai devagar. Não tem vai devagar, filho, se quer ou não. Abraão, no dia seguinte, ele já fez o que ele tinha que fazer. Ele já se posicionou. E ele foi, e ele não tinha aquele relacionamento que ele tinha que ter com Deus, hein? Ele foi sendo preparado no caminho. Abraão não tinha esse preparo todo. Ele foi se preparando em cada passo que ele deu. Deus foi derramando sobre ele, ao ponto dele se tornar o pai da fé. O pai da fé. Relacionamento. 90% é fora. 10% é só o acabamento. 10% é só o acabamento. Deus espera mais de nós. Tem coisas que não adianta você ficar tentando mostrar ou impressionar pessoas. Mostre para Deus. Você tentando mostrar que você é bom, que você é capaz, que você é isso, que você é aquilo, que você é aquilo outro. Não. Você não convence. Sabe por que você não convence? Porque a conta não fecha. E se a conta não fecha, você não paga. Se você não paga, você não entra. Você precisa se entregar a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você
com muita responsabilidade, que você analise agora o seu nível de relacionamento com Deus. Eu não quero que você viva com uma mentalidade hipócrita, dizendo assim, não, eu sei. Quando eu comecei a entender algumas coisas que, literalmente, eu não entendia o que era um relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, ele é muito amplo, profundo, mas ao mesmo tempo, ele é tão simples. Porque Deus está nas coisas simples. Você não precisa andar de ponta cabeça, ou virado, avesso, ou ficar se batendo, ou qualquer coisa. Não. Não. Você começa a olhar para você, até a maneira que você trata as pessoas, como você lida com as pessoas, a maneira que você ame as pessoas, honre as pessoas. A bispa fala um negócio para nós, e é uma coisa assim que, particularmente, por muitos anos eu não entendi. Por muitos anos eu não entendi. E eu comecei a entender isso. E isso, Deus foi derramando sobre a minha vida uma graça, um favor, uma coisa que naturalmente eu não percebi. Eu não percebi. Mas a bispa sempre falou isso. Há muitos anos. Ame as pessoas como a si mesmo. Ela simplesmente repetiu o que está na Bíblia. A Bíblia não diz para amar o próximo como a ti mesmo? Ela falava, ame as pessoas, independente de quem elas são. E ela usava a expressão, as pessoas mais problemáticas são a que mais nos ensina. Meu Deus do céu. Você gosta de pessoa problemática? Você fala, eu estou evitando elas. É ou não é? Você quer evitar, você fala, não quero lidar com essa pessoa. Não quero lidar com ela, não quero falar com ela, não quero. Não quero. Quando uma pessoa está cheia de si mesma, ela não quer lidar com pessoa problemática. Sabe por quê? Porque ela fala assim, já basta os meus problemas. Não é? Já basta os meus. Mas olha que coisa, o quanto eu aprendi. E o quanto eu tenho aprendido. E muitas vezes, Deus colocou pessoas para eu lidar, tão parecida quanto a mim, que parecia que eu estava falando comigo mesmo. Ah, nunca aconteceu isso com você, né? Não, né? Nunca, né? Eu falei assim, Senhor, é para falar com ela ou comigo? Já teve vezes que eu ainda brinquei com o Senhor na hora, depois de tudo, eu falei assim, porque às vezes eu tenho, graças a Deus, isso é tão gostoso que é uma coisa que eu não tenho como explicar. Às vezes eu converso com Deus de uma forma tão natural, que ainda nesses dias eu falei assim, Senhor, quase que eu ainda falei assim, Pai, o Senhor me colocou essa pessoa, eu conversando com Deus, não tinha ninguém, ela era eu e Deus. Eu falei, Senhor, quase que eu chamei ela do meu nome. Quase que eu falei, ô Diego, ô fulano,
porque eu achei que eu estava falando comigo. E o quanto eu fui agraciado nesse dia. O quanto eu fui agraciado. E o quanto eu fui recompensado e o quanto eu tenho sido. Eu não sei dizer para você. Se você me perguntar, ou se eu for especificar para você, eu não sei. Mas eu só sei que Deus plantou isso em mim. Ele colocou isso em mim. E hoje, quando às vezes tem pessoas que estão fugindo de problema, eu falo, não, eu quero para mim, dá isso aí. Não, eu quero, Deus vai falar comigo nisso, eu não sei. Isso aqui é uma bucha com muitos, eu quero isso. Eu quero, Deus vai me ensinar, eu aprendo tanto com Deus. Eu tenho aprendido tanto com a bispa, porque às vezes algumas coisas é tão complexas e ela vem e com uma leveza eu falo, meu Deus, eu preciso disso, Senhor, me ajuda eu ter esse discernimento. Eu quero ter essa simplicidade para poder entender as coisas e poder dizer, poxa, é assim, numa leveza, numa coisa tão tranquila, tão natural. Você vê a bispa, eu aprendi isso com ela, porque eu era uma pessoa egoísta, eu era uma pessoa orgulhosa, e muitas vezes, eu não lembro nem quantas vezes, eu já estou no ministério há 22 anos, como interno, e quantas vezes eu não fiquei doente? A bispa se preocupar comigo mais do que eu estava preocupado comigo estando doente. A maneira de tratar, de lidar, até a orientação no que eu poderia tomar, a maneira de tomar aquilo, e sempre ali, levando e trazendo a consciência espiritual daquilo, olha, analisa o mundo espiritual, veja, tem alguma coisa, amando. E quando eu aprendi sobre isso, e Deus colocou pessoas no meu caminho na própria época da pandemia. Eu peguei o Covid e eu fiquei muito mal. Eu fiquei muito mal. Não vou dizer que eu quase morri, que isso não aconteceu, né? Mas eu fiquei mal. Gente, não tinha um dia sequer que ela não mandava uma mensagem para saber como que eu estava. Mandava perguntar para saber como que eu estava. Aquilo me constrangeu tanto, que depois outras pessoas estavam próximas também, algumas outras pessoas pegaram, na época o pastor Silas também ficou ruim, e mais uma outra pessoa, e aí ele sentou próximo a mim, mal, na mesa ali e tal, não, estou ruim, tal. E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu falei, olha, você vai fazer isso aqui, isso, sim, assim, você vai comer isso, você vai tomar isso, aquilo, outro. Não, mas isso aqui, eu falei, não, eu já mandei comprar isso, eu já mandei comprar aquilo. Eu já mandei, toma isso aqui, toma isso. E aquilo eu fiz, e eu nem lembrava mais.
mas todas as vezes que eles me veem, eles me lembram. Você acredita? Eles falam, naquele momento, eu parecia um leproso, as pessoas não queriam estar perto de mim. O Senhor esteve ali. Você estendeu as mãos para mim. E eu disse a eles que eu estou fazendo aquilo que a bispa fez por mim. E eu aprendi com ela isso. Porque eu não era essa pessoa. E eu faço. E eu tenho feito por aquilo que eu tenho aprendido. Mas é tão interessante que teve momentos que a bispa pegou nas minhas mãos e fala aqui, eu vou te apresentar um Deus que você ainda não conhece. E ela gastou tempo me ensinando, me orientando, mostrando, assim como eu estou fazendo com você agora aqui. E chegou um ponto, Deus dizia assim, agora eu conheço Deus que eu não conhecia. Agora eu conheço um Deus que eu não conhecia. E agora eu digo que eu me relaciono com Deus como eu nunca me relacionei. E eu não digo que a minha vida é fácil ou que tudo não. Mas eu tenho uma paz, que é uma coisa assim que eu não sei explicar para ninguém. Eu não tenho como explicar isso para você. Eu não tenho como. Eu só sei que eu tenho essa presença. Eu tenho essa presença. E não são coisas complexas ou complicadas. É o dia a dia. Sabe? São coisas tão simples, é o dia a dia. É o dia a dia. E você vai, você dá a Deus. E você faz o que você tem que fazer. E Deus vai te honrando. Deus vai te abençoando. Deus vai usando você. Coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você diga para o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero poder ter essa intimidade com o Senhor. E eu falo aqui agora com muito temor e com muita sinceridade. O quanto eu sou grato por Deus, por aquilo que Ele faz na minha vida. Eu tenho tantos sonhos, tantos projetos, tantas coisas. E eu sou tão grato. Uma pessoa que não tinha perspectiva de vida, que não tinha esperança. Uma pessoa que vivia no automático. Uma pessoa que já não acreditava mais em nada, em ninguém. Eu não acreditava em mim. Quanto mais acreditar que uma pessoa possa mudar, quanto mais passar horas orientando uma pessoa, ajudando aquela pessoa, orando por ela, fazendo jejum por ela, acreditando que ela vai mudar, acreditando que ela vai superar. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em mim mesmo. Eu não acreditava em mim mesmo, eu não acreditava que eu podia. Eu não acreditava em mim. Mas Deus me fez eu acreditar de novo. E Ele me fez ter um futuro. Me fez ter esperança. E muitas vezes eu me pergunto, e eu me perguntei, como que a bispa consegue fazer tantas coisas que ela faz? E, meu Deus, às vezes
fala, Senhor, como que é possível? É tão simples. Ela está preocupada com uma única coisa, é agradar a Deus, não é nada. Ela está preocupada só em agradar a Deus, por isso que ela consegue. Ela não está preocupada com pessoas. Ela não está preocupada. A única preocupação dela, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando ao Senhor. E essa deve ser a nossa maior preocupação. O nosso maior anseio, o nosso maior desejo é agradar a Deus. É agradar a Deus. Tudo é para a glória do nome dEle, tudo é para Ele. Tudo é para Ele, tudo é para Ele. Tudo, tudo. Um carro fica, uma casa fica, um patrimônio fica, fica tudo. É só Ele. É tudo para Deus. É tudo para a glória dEle, é tudo para a glória do nome do Senhor. Todas as coisas. E como é bom você poder sentir a presença dEle. Às vezes eu abraço a minha Bíblia e eu beijo a Bíblia e eu falo assim, Senhor, como é bom poder, às vezes, daqui, sentir, saber que o Senhor está aqui. Eu não preciso de mais nada, o Senhor está aqui, eu não preciso de mais nada, nada. Eu não preciso de mais nada, eu preciso do Senhor. Então diga para Deus o quanto você o ama. Diga para Ele que você precisa da presença dEle. E peça para Ele te ajudar. Talvez você é uma pessoa que você entende que você precisa mudar. Você é uma pessoa difícil. Então fala, Senhor, me ajuda. Me ajuda, eu quero ser melhor. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Me ajuda a melhorar. Eu falo para Deus, me ajuda a melhorar, Senhor. Eu sei que eu tenho muito a chegar, eu tenho muito a caminhar. Me ajuda a melhorar. Me ajuda como pai, como marido. Me ajuda como líder. Me ajuda, Deus. Me ajuda a melhorar, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua presença. Não dá sozinho, eu não consigo sozinho. Eu preciso do Senhor. Tudo que eu faço é para engrandecer o Teu nome. Tudo que eu faço é para engrandecer o Teu nome. Meu Deus, se for para eu ter saúde, mas para não Te glorificar, eu prefiro não ter, Senhor. Meu Pai, que a saúde, que a energia que o Senhor me deu, que ela sirva para engrandecer o Teu nome, para honrar o Teu nome, ó Deus. É para isso, é para mais nada. É para mais nada. É o único propósito. Então diga para o Senhor. Porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas. Todas as coisas a Ti, Deus. Porque dele, por meio dele, para ele São todas as são coisas. todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor
nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho para te oferecer? É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, Santo, santo. santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. É só Ele. O Senhor é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana nas maiores alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Hosana, 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 Hosana nas maiores alturas. Porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas. são todas as coisas. Então louve o Senhor e diga isso. A ti, Deus, Porque dele porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. todas as coisas. Isso, adore ao Senhor. Porque dele, Adore a Deus. porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas. todas as coisas. Todas as coisas, todas as coisas. Todas, todas. Porque dele, por meio dele, só para ele São todas as são coisas. todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. É pra ti, Jesus, porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. Agradeça a Deus por você estar aqui nesta manhã. Agradeça a Deus. Como é bom poder sentir a presença do Senhor. Como é bom poder ser cheio desta glória. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco, por nos ajudar. Obrigado. Obrigado, Senhor.
Eu não sei viver sem a tua presença. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei viver sem o Senhor, sem a tua presença, sem a tua direção, sem o teu conduzimento. Eu não sei, meu Deus. Eu não sei, eu sou grato. Grato pelo que o Senhor tem feito. Grato pelo que o Senhor vem fazendo na minha vida, na minha família. Grato por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu sou grato. Eu sou grato, obrigado. Obrigado, Deus. Eu peço que o Senhor continue falando aos corações dessas pessoas. Que o Senhor continue falando, elevando, ajudando. E que haja, meu Deus, um nível de intimidade, de profundidade, que seja desenvolvida em alto nível. E que ela seja elevada pelo Senhor, em tudo. Eu declaro essa unção e poder sobre a vida de todas elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse desta unção, deste poder, desta autoridade. Eu saio daqui renovado, cheio do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.